Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, você é uma dessas pessoas que são aqueles filhos que não deram e não dão trabalho nenhum para os seus pais, aquele que o pai não precisava se preocupar em acordar cedo para ir para a escola, não precisava perguntar se você já tinha feito sua tarefa ou não. Você nunca pulou a janela para ir para uma festa escondido, enfim, você foi daquele filho que não deu trabalho, principalmente na sua infância. Então esse vídeo certamente é para você. Ou se você convive com uma pessoa toda certinha, que te cobre de cuidados, que te sufoca de tanto que ela quer fazer tudo por você para que nada saia errado na sua vida, porque ela acha que você é um pouco atrapalhado, que você é um pouco infantil, que você não dá conta da sua vida. Esse vídeo também pode ser para você, porque você pode estar lidando com essa pessoa que nunca deu trabalho, que sempre fez tudo certinho. E hoje a gente vai entender aqui nesse vídeo por que você é esse filho que nunca deu trabalho e mesmo assim na vida adulta você sofre pra caramba com os seus relacionamentos e com vários outros temas na sua vida, inclusive questões de carreira e tudo que pode te levar para uma constante busca por uma resposta dentro de você, alguns com picos, né, altos e baixos, emocionais, até com depressão. Então eu vou falar sobre isso nesse vídeo. E se você gosta desse tipo de tema, sobre curas emocionais, sobre despertar de consciência, já deixa seu likezinho, comenta, compartilha, se inscreve, tudo isso ajuda o tema aqui e os vídeos a chegar a várias pessoas, tá joia? Bom, primeiramente, né, você deve estar se perguntando quem que é essa pessoa que tá vindo aqui, se você já não me acompanha aqui, ou até se você me acompanha, você pode estar pensando o que tem a ver com o tema aqui do canal, que é sobre despertar de consciência, né, despertar espiritual, mas eu venho falando muito também sobre as feridas emocionais. Então, esse perfil, né, por que eu falo e por que eu comecei a estudar muito, eu comecei a trabalhar com formas de cura das feridas emocionais? Porque isso chegou até minha vida por conta do meu processo de despertar de consciência e quanto mais eu fui estudando, vivendo, buscando ferramentas para o meu processo de despertar, mais foi ficando claro que não tem como nós expandirmos a nossa consciência, evoluirmos espiritualmente, se nós não buscarmos as nossas curas emocionais. Então, o nosso espírito, ele evolui principalmente com base em dois pilares: o moral e o intelectual. Então, o intelectual é tudo aquilo que a gente aprende ao longo de várias vidas, ao longo de várias encarnações, que a gente vê aí, né? Crianças com 2, 3 anos tocando violino, tocando piano, ou seja, são informações que já vêm lá, né, na cabecinha, nos registros acásticos, né? São as informações intelectuais que nós trazemos de uma vida para outra. Tudo que nós aprendemos mesmo, né? Aquilo que vai para o nosso mental, tudo aquilo que nós lemos, seja na área artística, na área científica, enfim, o nosso intelectual, o nosso mental. E a nossa evolução moral, ela passa obrigatoriamente pela nossa inteligência emocional, ou seja, a capacidade que nós temos de lidar com as nossas próprias emoções, sentimentos e nos nossos relacionamentos de todos os tipos, família, relacionamento romântico, amigos, colegas de trabalho. Então, não tem como o espírito evoluir, a consciência expandir, se eu tenho grandes problemas emocionais. Então, por isso que, apesar de não ser psicóloga, né, eu tenho uma formação, tenho um MBA em gestão de pessoas que já desde muito cedo, eu fiz esse MBA bem jovem, porque desde muito cedo eu tinha uma coisa assim de, por mais que mude, né, a minha vida, parecia que eu já tinha essa intuição, né, que a minha vida iria dar muitas voltas, mas eu pensava, por mais que minha carreira mude muito, eu vou sempre lidar com pessoas, né, e por isso eu fiz aquele MBA que foi muito bacana na época, e foi meu primeiro contato, assim, com algumas literaturas de psicologia mesmo, e principalmente, assim, de relacionamentos interpessoais, né, porém, eu acabei e continuo me especializando e estudando cada vez mais na questão das curas emocionais por conta do meu trabalho como terapeuta holística. Não tem como desvincular curas emocionais
do nosso despertar de consciência, né? E as pessoas ficam, quando despertam, principalmente com aquela pergunta: nossa, qual que é a minha missão? Qual que é meu propósito aqui? O principal propósito de todo mundo é se curar. Por quê? Quando eu me curo emocionalmente, eu expando a minha consciência, eu elevo a minha vibração e automaticamente eu me conecto através do autoconhecimento com a minha verdade, ou seja, com o que eu estou fazendo aqui. Então não existe atalho, né? Não tem como eu querer saber qual é a minha missão, como é que eu posso contribuir para o planeta se eu não estou contribuindo nem comigo mesmo. E isso só vem através do autoconhecimento. Então o autoconhecimento ele cura, ele liberta, né? E é ele com que é isso que faz, né? É a jornada e não o resultado. Então eu não tenho lá um ponto final que eu vou chegar e se eu chegar lá eu cumpri com a minha missão aqui. Para chegar lá, eu preciso me conhecer primeiro, né? Ninguém vai dar essa resposta para mim, só eu mesma, né? Então assim, a única forma de descobrir qual é essa minha missão é me conhecendo e aí me conectando com o meu coração, com o meu eu superior, como você queira chamar, né, com a sua egrégora espiritual, de dentro para fora eu vou saber onde é o caminho e não de fora para dentro. Então, quando a gente fala das questões emocionais dentro de uma ótica holística, dentro de um despertar de consciência, ela é a base, né? Então, assim, não adianta nada eu ler muito, compreender tudo e não conseguir aplicar para o que eu sinto, né? Para as minhas emoções e como eu me relaciono com as pessoas. Então, eu trouxe esse tema aqui para vocês e vou começar a trazer mais temas ligados às questões das feridas emocionais, temas do nosso dia a dia e explicando qual é a ferida emocional que está por trás de cada situação. Então, eu comecei já com esse porque é um tema assim que muitas pessoas se conectam, né? Eu fui essa filha que não deu trabalho nenhum, né? Aquela que acordava sozinha de manhã, nem precisava tomar café, porque eu não gostava de tomar café, já ia para a escola, me arrumava, a hora que eu passava assim, só benção, mãe. E já ia para a escola, minha mãe trabalhava até muito tarde, então assim, ela nunca precisou perguntar se eu tinha feito as minhas tarefas, nunca precisou se preocupar que eu ia perder horário para ir para a escola. Apesar da diferença de idade, meu irmão ser bem mais velho do que eu tava no ensino fundamental e ele na faculdade, eu ajudava a fazer os trabalhos dele da faculdade. Então assim, eu não só, né, não dava trabalho no sentido de não precisavam se preocupar em cuidar de mim, como eu também cuidava de, né, muita gente ali à minha volta e todo mundo que precisasse. E eu achava que era uma coisa muito boa, eu achava que eu gostava disso. Mas se você é uma dessas pessoas, esse suposto coração bom, né? Essa pessoa que só quer ver todo mundo feliz, que gosta de ajudar todo mundo, que não gosta de dar trabalho para ninguém, por favor, não se incomode comigo. Eu dou conta de mim, dou conta de você, dou conta de todo mundo. Até que chega uma hora que na vida adulta nós estamos completamente drenadas energeticamente, fisicamente, mentalmente. Nos nossos relacionamentos, nós nunca temos um dar e receber em equilíbrio, porque somos aquelas pessoas que a gente faz 80% dentro de um relacionamento que é para ser 50-50, a gente tá sempre ali 70-80, 70-80, 90, o outro não faz nada pela gente, chega uma hora que a gente fica de saco cheio, que não aguenta mais só eu me doar naquele relacionamento, mas em que momento eu dei espaço para a pessoa fazer a parte dela, né? Em que momento que eu aceitei receber ajuda, né? Em que momento que eu soube pedir ajuda porque eu estava me sentindo sobrecarregada. Então esse perfil daquele filho ou da filha que não deu trabalho é justamente o perfil de uma profunda ferida da rejeição. Então eu deixo aqui na descrição do vídeo, caso você esteja chegando aqui agora, eu comecei o curso de formação de terapeutas lá na França, da Lise Bourbeau, que é uma canalizadora maravilhosa há mais de 40 anos sobre esse método de cura para as 5 feridas emocionais, e é um livro que muda completamente a vida da gente, né? Então, se você tá sem grana, inclusive, para comprar o livro, ou quer dar uma olhada para ver se você se identifica com esse método, com essa teoria, tem aqui também na descrição 2 playlists que são os audiobooks, né? Que é só você ouvir gratuitamente. E pode ser muito bacana, pode te ajudar, e hoje a gente vai falar aqui da ferida da rejeição, né? É essa ferida que ela é ativada no útero, né, entre o período da gestação até 1 ano de idade,
nesse período que nós não nos lembramos dele, é que ela é ativada pelo progenitor do mesmo sexo. Então, no meu caso, a mãe, se você for homem, o pai. Então, começando já por aí, a gente não lembra, né, em que momento isso foi ativado, então não adianta querer voltar na lembrança. E um erro muito grande que as pessoas cometem quando estão tentando curar as suas feridas emocionais, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, os principais erros na hora de achar que está curando, né, uma ferida emocional, é justamente ficar tentando lembrar o momento da ativação. Isso não é necessário, né, para cura. E para a maioria das pessoas isso é impossível, porque a maioria das ativações acontece aí nos 5 primeiros anos da nossa vida. Então, assim, principalmente a ferida da rejeição, por exemplo, que até 1 ano de idade, nós não temos lembranças, assim, conscientes dessa época. A gente pode até conseguir, através de meditações guiadas, através de hipnoses, mas isso não é necessário, né? Então, a ferida da rejeição, nós já trazemos, segundo a própria Lise Bourbeau, todas as feridas são dores que nós vamos acumulando ao longo de várias vidas e que são ativadas nos primeiros 7 anos de vida, né, na primeira infância. Ou seja, não são dores que são geradas na primeira infância, e sim acumuladas, ativadas, desculpa, né, desse acúmulo de outras vidas. Então você pode perguntar, Márcia, mas e se eu sofrer? Não é possível que a pessoa sofra novos traumas na infância, na vida? Sim, né? É possível que sejam gerados novos traumas na infância ou ao longo de toda a vida. Mas essas que são ativadas nos primeiros 7 anos, nós já trazemos de outras encarnações, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque nós nascemos exatamente na família que nós precisamos nascer, com o perfil dos pais necessários para ativar as nossas feridas, dependendo do tamanho e da profundidade que elas têm. Então, se eu trago, por exemplo, uma grande ferida traição de outras vidas, que é o meu caso, eu vou nascer na família com um pai que tenha um comportamento por conta das feridas dele que vai ativar da forma que eu preciso essa ferida, né? Então, não importa o quão maravilhosos os pais sejam, e eu tive pais assim muito maravilhosos na minha infância, que eu não posso ter nenhum tipo de reclamação em relação a eles. Não importa o quão maravilhosos os pais sejam, eles vão sempre ativar as feridas emocionais, porque elas são ativadas de forma muito sutis, né? Podem ser ativadas de forma muito sutis. Então a gente não tá falando de o pai não precisa abandonar, o pai não precisa bater, né? A mãe, nada disso, né? A mãe não precisa pensar em abortar, nada disso para ter a ativação de uma ferida. Ela pode ser ativada de forma muito sutil, tá bom? Então, quando a gente pensa nisso, já de cara a gente sabe que por pior, digamos assim, que os meus pais tenham sido, eles fizeram exatamente o que eu tinha que fazer para minha alma evoluir. O contrato era esse. Se a gente parte desse princípio, muito da questão do perdoar já fica, né, mais fácil. Então, essa ferida da rejeição, segundo a própria Lise Bourbeau, ela é a pior ferida que tem. Por quê? Porque nós temos o ego para lidar com a dor, né? O ego ferido, que é o nosso mental que se defende, né? Acha que nos defende, né? Das coisas para não sofrer. Ele coloca uma máscara de fugitivo, né? Ou seja, ele foge da realidade completamente para não encarar aquela dor da rejeição. Toda ferida emocional, ela tem a questão da auto-rejeição, o auto-abandono, a auto-traição, ou seja, a base da ferida da rejeição é uma profunda falta de amor próprio, é não se sentir amado o suficiente por aquela mãe ou por aquele pai, né? Em algum momento a criança não se sentiu amada, ou ela entendeu que ela deveria se esforçar para ter o amor de alguém, porque apenas por existir ela não merece amor. Ela tem que fazer algo para poder receber amor, ou seja, ela tem que se provar o tempo todo. Então, essa criança que tem uma profunda ferida da rejeição, ela já traz dentro dela essa dor, e aí a ativação ali né, pela mãe ou pelo pai vai reforçar essa angústia que ela já traz dentro dela, né? Esse sentimento de não ser boa o suficiente, de não ser merecedora de amor, porque talvez ela não se sinta amada ali, e ela vai entender que se a mãe, o pai não deu atenção suficiente ou não me amou o suficiente ou da forma que aquela criança gostaria, é porque ela não mereceu, que ela deve ter feito alguma coisa errada ou porque ela não fez o suficiente para merecer amor, né?
Do ponto de vista espiritual, nós somos centelhas divinas criadas na pura energia de amor. Então, pelo simples fato de existir, eu mereço ser amado. E ponto. Então, se nós estivéssemos conectados 100% com a nossa essência espiritual, com a nossa essência de alma, nós não teríamos esse tipo de dor, porque sim, eu mereço ser amado, eu não tenho que ter medo de receber do universo tudo de mais maravilhoso que ele tem para me dar. Lembrando que isso fica lá no nosso inconsciente, né, na nossa sombra, como já diria o Jung. E essa máscara é aquela persona, né? A máscara do ego é a persona, é o que eu mostro para as pessoas, como é que eu me coloco ali para as pessoas. Na verdade, a forma como eu me comporto é resultado das minhas sombras, daquele inconsciente que a maioria de nós não acessa ao longo da vida. Então, quando a gente fala do despertar de consciência, é o entendimento de que existe esses mais de 90% do meu cérebro inconsciente que rege toda a minha vida através de gatilhos, através de comportamentos, através de padrões tóxicos e que eu não sabia que existia e que eu achava que as decisões que eu tomava era porque eu queria ou simplesmente eu tinha um dedo podre e só escolhia aquelas pessoas, por exemplo, para me relacionar que não faziam nada por mim e eu que fazia tudo por elas. Entende? Então, na verdade, não se trata de dedo podre, se trata de um padrão de comportamento, se trata de uma faixa vibratória que nos faz nos relacionarmos com pessoas que estão no mesmo nível de trauma do que a gente, né? Ou seja, eu tenho uma grande ferida da rejeição, provavelmente eu vou me relacionar com uma pessoa que tem uma grande ferida do abandono, uma grande máscara do dependente, que precisa que alguém faça tudo para ela. E eu sou aquela pessoa que faz tudo para todo mundo para provar que eu mereço o amor daquela pessoa. Entende? Então, o filho que não dá trabalho nenhum, por que ele não dá trabalho nenhum? Porque o inconsciente dele diz para ele que se ele não fizer tudo muito certinho, se ele não agradar todo mundo, se ele nunca pisar na bola, as pessoas não vão amar. Né? Quer dizer, depende, para a pessoa me amar, eu tenho que fazer tudo certinho. Então, se você fizer tudo certinho, as pessoas vão te amar. E você tem que estar o tempo todo ali mostrando para a pessoa que você merece o amor dela. Então, assim, nunca deixe de agradar as pessoas. Nunca deixe de dizer sim para todo mundo. Né? Não corte pessoas na sua vida só porque elas pisaram em você, porque elas brigaram com você, porque elas humilharam você, porque elas tiveram um comportamento abusivo, não respeitaram o seu espaço. Não corte essas pessoas. Porque, bem ou mal, pelo menos eu tenho atenção. Se elas estão ali fazendo isso, se elas estão de alguma forma se importando comigo, isso é amor. Então, é uma carência muito grande, né? É uma necessidade de afirmação o tempo todo do externo e eu não consigo, né, me afastar daquelas pessoas. Eu continuo fazendo, eu vou me anulando completamente, porque a intenção não é por conta de um bom coração. Pode ter um bom coração também? Pode, mas é um bom coração que tá muito ferido, né? É um bom coração que tá partido, porque na verdade, a intenção inconsciente é de ter o reconhecimento daquelas pessoas, de ter o afeto, de ter a atenção, de ter o amor. Então, é aquele filho que o tempo todo está buscando o consentimento, está buscando o reconhecimento, está buscando o amor daquela mãe ou daquele pai que ele acha que não teve e que ele entendeu que precisaria trabalhar para ter aquilo na vida dele. Né? Então, eu vou falar depois também num outro vídeo sobre a ferida do abandono, mas uma das características da ferida da rejeição é exatamente essa. Eu acho que eu tenho que provar o tempo todo e eu vou moldando a minha personalidade de acordo com aquela pessoa que eu quero agradar, né? Com aquela pessoa que é o alvo, digamos assim, o meu objeto de desejo, né? Então, aquilo que eu não tive, por exemplo, se eu não tive, acho que eu não tive o amor da mãe, que é o meu primeiro amor, então, né, o primeiro amor de toda pessoa é a mãe, a forma como eu entendo o amor que eu recebo daquela mãe é a forma como eu vou me relacionar com todo mundo. Né? Então, se eu não tive, eu vou ter que buscar o que eu preciso fazer, então, para ter esse amor daquela mãe. Né? E eu vou ter esse comportamento com todas as pessoas que se tornam, digamos assim, a minha pessoa amada, o meu objeto de desejo. Né? Então, eu preciso
me provar bom o suficiente para ter aquele amor, entende? Então, assim, eu nem dou espaço para a pessoa, de repente, me amar simplesmente pelo que eu sou. E o que acontece? Quando eu encontro pessoas que simplesmente me amam do jeito que eu sou, isso para mim não é amor. Não foi isso que eu aprendi que é amor. Né? Amor sou eu ter que me provar para você o tempo todo. Por isso que é aquele padrão de que, assim, você faz para as pessoas, faz tudo para todo mundo. E eu já ouvi da minha mãe várias vezes assim, né? Nossa, aí quando você se cansa, uma vez que você não faz, e aí assim, dependendo da situação, você vai se rebelando e essa ferida da rejeição, ela vai sendo oprimida, reprimida ali por uma ferida da injustiça, ela se torna uma outra ferida, que eu vou falar isso num outro vídeo, né? A ferida da injustiça, ela é a ferida da rejeição que se rebelou, né? Aí você escuta, por exemplo, assim, você faz tudo, sempre, o tempo todo. E as pessoas já consideram aquilo normal. O dia que você não fizer, você vai ouvir, nossa, fulano, mas nossa, você tá chata, o que aconteceu agora? Tá toda rebelde, tá dizendo não. Nunca foi de falar não, por que tá falando não agora? Eu já ouvi da minha mãe, né? Nossa, Márcia, você fazer isso, do seu irmão eu já esperava isso, né? Que a ferida do abandono dependente, né? Ou seja, ele dá uma bola fora dessa, né? Eu já imaginava. Agora, você fazer isso, eu nunca esperei isso de você, né? Então, imagina, ouvir justamente da mãe, que é a pessoa que, assim, ativou essa ferida. Ou seja, é justamente aquele objeto maior do amor, né? De querer amor. Quando a gente ouve isso, o que isso confirma dentro da gente? Tá vendo? Você não é digna de amor. Só tá aí, ó, sua mãe te falando que você fez por isso que ela não te ama, porque você não faz o que ela quer. Aí a gente cai naquele buraco de novo, de baixar a cabeça, de pedir desculpa. Não importa o que eu queira, não importa o que eu gosto, eu vou continuar fazendo o que aquela mãe quer, porque eu preciso do amor da minha mãe, né? Até que eu entenda que eu não sou mais aquela criança, que não é sobre eu e a minha mãe, que eu já trago essa ferida de uma outra vida e que eu vou começar sim a colocar limites, né? Eu vou começar a trabalhar a questão do amor próprio, porque assim, eu mereço amor pelo simples fato de existir. Eu não tenho que ficar provando o meu valor para ninguém, eu tenho que ter certeza do meu valor. Quanto mais eu me amo, quanto mais eu tenho certeza da pessoa que eu sou, menos eu preciso de validação externa, né? Então, quanto mais eu me conheço, né? Ou seja, se eu sei que essa ferida existe, se eu sei que ela vem de um padrão, se eu sei que eu estou buscando amor fora o tempo todo porque eu não consigo me amar internamente, automaticamente eu vou fazendo as pazes comigo mesmo, eu vou me amando cada vez mais, eu vou voltando a atenção para mim, eu vou entendendo que o outro, se ele não quis estar comigo num relacionamento, ele quis uma outra pessoa, não é porque eu valho menos do que a outra. Simplesmente não foi compatível naquele momento e isso não abala em nada o meu valor. Se eu, de repente, não era o que a pessoa estava buscando, não tem nada a ver com quem eu sou, é simplesmente ela está buscando outra coisa. Né? Então não quer dizer que a pessoa seja melhor ou pior do que eu. Simplesmente a forma como eu sou, eu amo como eu sou, se o outro não me ama, tá tudo bem. Né? Então, eu vou trabalhando isso de várias formas, através de terapias, através principalmente. Ai, gente, esse Mercúrio retrógrado, né? Principalmente através da autoobservação. Então, para que serve o livro da Lise Bourbeau, né? Não é para ler uma vez e achar que vai curar as feridas emocionais, é para deixar ele na cabeceira da cama. E de acordo com que a vida vai me trazendo situações em que eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo que tem um gatilho ali constante, algo que está acontecendo e aquilo está me gerando um incômodo constante, qual é a ferida, né? Então, da onde está vindo esse padrão, né? O que eu não estou gostando, o que está causando isso em mim? Então, eu aprendo a me identificar. Então, é um processo de autoconhecimento que dura a nossa vida inteira e sem esse autoconhecimento e essa autoobservação, ou seja, né? Eu me acostumo, digamos assim, porque eu me conheço e eu sei que se tem alguma coisa me irritando, se tem alguma coisa que tá me tirando da linha, o que isso tá querendo me dizer, né? Ao invés de se fazer de vítima, que é muito característico da ferida do abandono, né? Se vitimizar e falar, meu Deus, por que eu só comigo? Ao invés de fazer isso, eu me pergunto, o que essa situação está querendo me ensinar, por mais difícil que ela seja, né? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que essa pessoa entrou na minha vida? Por que eu estou, né, assim,
Por que eu tô sentindo tanta dor porque essa pessoa saiu da minha vida? Então, o que isso está querendo me dizer? Como eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre os principais erros, né, na hora de curar as feridas emocionais, para chegar nos principais acertos e para a gente entender melhor, né? Mas é muito importante, assim, se você ressoou com o que eu falei aqui, se você é esse filho que nunca deu trabalho, e o pior, né, é que por muito tempo a gente tem orgulho de ser essa pessoa, né? A gente tem orgulho de ser esse filho que nunca deu trabalho, que não sabe falar não para todo mundo, que se sacrifica absurdamente pela felicidade dos outros, e quando a gente vai ver, os outros não estão felizes e a gente também, ou seja, de nada valeu todo esse esforço, porque a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre a felicidade do outro, principalmente dos nossos pais, né? Então depois a gente percebe que não importa o quanto a gente queira agradar aquele pai e aquela mãe, eles vão continuar vendo a gente da mesma forma, né? Uma vez eu fui numa psicóloga que ela falou isso pra mim e nunca mais eu esqueci, né? Eu era bem jovem, acho que eu tinha uns 18, 19 anos, e ela falou assim: Márcia, existe uma dinâmica familiar que se forma quando nós somos crianças, né? Quando os filhos são crianças, assim, e adolescentes, e não importa o quanto você mude ao longo da sua vida, você vai ser, por exemplo, a filha que não dá trabalho, mas que é, por exemplo, assim, brava, né? Que assim, que é aquela coisa, eu era brava, né, com as pessoas, assim, tipo, que tinha o pavio curto, né? O seu irmão é o coitado que precisa de ajuda o tempo todo, né? Que precisa ser monitorado de perto. E ele é o bonzinho, que assim, não responde pra ninguém, que não briga, que nada, que é o perfil do evitativo. Não é que ele não briga porque ele não sente nada, ele não briga porque ele não se conecta emocionalmente com ninguém, né? Que eu vou falar aqui também desse perfil do evitativo, né? Então, assim, ou seja, é assim que os pais veem. Não importa o quanto você mude, não importa o quanto você busca o seu autoconhecimento, os pais já têm uma assim ideia na cabeça deles de quem são os filhos, e isso não vai mudar para eles, né? Ou seja, não importa se você pode sacrificar a sua vida inteira tentando ter ali o amor da mãe, o amor do pai, do jeito que você sempre sonhava, a atenção deles e tudo, eles vão continuar dando sempre a mesma coisa. Entende? Então foi isso que ela quis dizer, né? Ou seja, porque não depende, a forma como você se sente não depende deles, na verdade. E eles também têm a ferida deles, que nós, né, fazemos um espelho na ferida deles também. Entende? Então, assim, não tem como eu convencer o outro de que eu mudei ou que eu não tenho mais essa ferida, ou entende? Se a pessoa vir e falar, mas você agora não faz, você falou, aprendeu a falar não agora, tá metida, tá isso, tá aquilo, não adianta eu tentar explicar para minha mãe, pro meu pai, para minha família, pros meus amigos que faz parte do meu processo, entendeu? E aí eu curei tal coisa, eles vão olhar e vão fazer assim: "Ai, chata". Sabe assim? Então, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês o link, os 3 passos, né, da cura das feridas emocionais, que é a consciência, a aceitação e a responsabilidade. Então, para curar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que você vai se curar. Você não vai convencer ninguém em volta de você de que eles precisam se curar também, e muito menos tentar curar as pessoas à sua volta. Isso não existe, né? A única forma que você que você tende a ajudar as pessoas à sua volta é se curando, trabalhando nos seus processos interiores, no seu autoconhecimento, para que você emane uma energia mais alta, né? E aí aquela coisa, muitas vezes essa energia vai repelir as pessoas que estão numa energia extremamente baixa, e tá tudo bem, essas pessoas vão sair da sua vida. Também já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui. E você vai acabar atraindo pessoas que estão mais alinhadas, ou seja, que estão no mesmo nível de consciência que o seu. Você já não está mais naquele nível de trauma que você estava antes. Você evoluiu, você está curando as suas questões, você vai começar a se relacionar com pessoas mais curadas, digamos assim. E essas pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar, por exemplo, que vão sempre fazer parte da sua vida, né? Independente, são vínculos, né? São os vínculos mais, digamos assim, permanentes em cada encarnação. Você automaticamente, quanto mais você se conhece, você vai aprendendo a lidar com elas, você vai percebendo que você não vai mudar aquelas pessoas, que muitas vezes tomar uma certa distância é o melhor a fazer, e que você não tem obrigação nenhuma de ficar se explicando para ninguém, e muito menos de ficar tentando doutrinar aquela pessoa, porque ela está no processo dela e ela vai se curar e ela vai ter o despertar dela quando e se ela tiver que fazer dessa forma nessa vida.
né? Então, assim, a cura realmente das feridas, a cura emocional, ela passa por essas 3 etapas, porque sem a questão da aceitação e da responsabilidade, entender que para você se curar, você não precisa curar o outro, que o outro não precisa entender que você se curou, você não consegue completar essa cura, porque você continua o tempo todo, de alguma forma, buscando a validação do outro ou querendo se intrometer no processo de todo mundo, na verdade, por quê, né? Porque eu ajudando o outro, ele vai reconhecer que eu ajudei e eu vou me sentir mais amado, o meu ego vai adorar. Entende? Então, essa que é a pílula bem difícil de engolir, né? Então, me conta aqui nos comentários quais são aí as situações na sua vida que você sente que é um gatilho muito grande, que te incomoda muito, ou de repente coisa nas outras pessoas. Eu abri uma caixinha no Instagram, então já tô com um monte de tema para trazer aqui para vocês, mas deixa aqui nos comentários também, né? De repente, assim, padrões de comportamento de outras pessoas que te irritam muito, né? Por exemplo, no dia a dia. Segundo o Jung, aquilo que me incomoda demais no outro é um espelho do que eu tenho para trabalhar dentro de mim. Então, às vezes, aquilo que te irrita no outro é uma ferida sua que está se mostrando de alguma forma. Então, deixa aqui para mim o que você gostaria de mudar em você, que incomoda em você ou que incomoda no outro. E aí eu vou trazendo novos vídeos aqui com situações do dia a dia para a gente se conhecer, para a gente evoluir como espírito, né? Primeiro como ser humano, nas nossas emoções, e depois evoluir como espírito, que é o objetivo principal de cada vida, né, da nossa caminhada de alma aqui nesse grande planeta escola, tá joia? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.